Olá, professor Samuel. Separei mais uma questão para tratar com você a pedido dos nossos alunos. Vou falar agora sobre reação de fissão. Então, o tema dessa questão é reação de fissão. E aqui nós temos um exemplo de reação onde nós temos um nêutron que vai interagir com o urânio 235, vai formar um elemento X qualquer, um elemento Y no produto de fissão, que é uma quebra, liberando 3 nêutrons. Ok? Então, nós vamos entender como é esse processo através desse exercício. A pergunta dessa questão é: o número de massa A do átomo X e o número atômico Z do átomo Y são respectivamente. Então, nós vamos agora resolver essa questão. Antes, eu vou colocar aqui um quadro em branco para eu explicar um pouco sobre notação química. Então, vou colocar aqui como exemplo, eu tenho um elemento X, vou botar bem grande assim, ó, um elemento X qualquer, com o número de massa, nós representamos pela letra A, que vai aparecer acima da letra, ok? Então, o A ele representa um número de massa. Abaixo nós temos o elemento, ou melhor, nós temos um número atômico que nós representamos pela letra Z, ou número de prótons. Vou botar aqui número atômico. Ou poderia ser chamado de número de prótons. Então, aí nós temos a representação. Indo para a prática, nós temos lá no exemplo o urânio. Então, aqui o urânio é o elemento químico. É o urânio 235, então a massa dele é 235 e o número atômico, que é o número de prótons, 92. Lembrando que nós identificamos um elemento através do número atômico, que é o número de prótons. Tá? Qualquer elemento na natureza que tem 92 prótons é o urânio, que é o elemento químico aqui conhecido. Então, o U está representando o elemento químico que é o urânio, tá? Como eu marquei para você. Okay? Esse urânio ele tem um número de massa 235, mas nós temos o urânio 238, urânio 236, 234, enfim. Aí são radioisótopos ou alguns que não são radioativos, isótopos do elemento, como poderíamos ter em relação a elementos com número atômico abaixo de 82. Continuando essa explicação, nós temos aqui o número de massa. O número de massa ele pode ser calculado através do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, a massa nada mais é do que o número de prótons mais o número de nêutrons. Vou colocar aqui, ó, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número
de nêutrons. Podemos encontrar, baseado nisso, o número de prótons. Logo, o número de prótons ele vai ser igual ao número de massa menos o número de nêutrons. Podemos também escrever que o número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons. Podemos escrever desta forma. Okay? Então, aqui está uma representação simples sobre notação química. Tá? Aqui eu não estou falando sobre isóbaros, que tem o mesmo número de massa, isótonos, que tem o mesmo número de nêutrons, isótopos, que tem o mesmo número de prótons, radioisótopos, que são isótopos radioativos. Não é a questão aqui. Tá? Então, baseado nisso, nessa questão básica de notação química, nós vamos resolver a questão. Então, indo direto para a questão, eu vou apagar aqui essas setinhas. Então, o que nós temos inicialmente? Nós temos um nêutron que vai interagir com o urânio. Logo, fazendo aqui, eu tenho um nêutron que vai interagir com o urânio 235 com o número atômico 92. Logo, qual é o número de massa do urânio 235? É 235 e o número de prótons 92. Quando esse urânio ele for atacado pelo nêutron, vai ocorrer aqui uma absorção desse nêutron, que é o nêutron térmico, tá? Isso aqui que eu estou explicando para vocês é física de reatores. O correto, até nessa questão, seria eu identificar que esse nêutron aqui é um nêutron térmico, tá? O nêutron térmico ele tem uma grande probabilidade de ser absorvido pelo urânio 235 por conta da sua seção de choque. Também não é a aula de seção de choque aqui, que é uma aula bem mais avançada, mas já dando a dica para vocês aqui, logo esse nêutron térmico ele vai ser absorvido pelo urânio 235, formando um núcleo composto, tá? Isso baseado em física de reatores. Então eu vou ter um núcleo composto, logo eu tenho um elemento agora com 236 e o número atômico 92. Esse núcleo composto é representado por esse asterisco aqui, assim, tá? Meio confuso aí, mas é um asterisco. Deixa eu apagar aqui, botar assim, ok? Núcleo composto. Esse núcleo composto, ele vai produzir, na verdade, a fissão, né? O urânio 235, quando ele é absorvido pelo nêutron térmico, ele tem uma grande probabilidade de ocorrer a fissão nuclear. Quando ocorre essa fissão, a reação de fissão é nesse momento aqui, ó. Vou botar aqui a fissão, vai ser nesse momento, onde vai aparecer um elemento X, ok? Mais um elemento Y, ok? E liberando 3 nêutrons. O elemento X, ele tem um número de massa A e um número de prótons, que é o número atômico, 56. Como vocês podem verificar aqui, ó, estou marcando. O elemento X, ele tem um número de massa A e um número atômico 56. O elemento Y, ele tem um número de massa 92 e um número atômico Z, que nós vamos encontrar. Como podemos ver também aqui, como podemos identificar aqui. Então, o elemento
Y ele tem a massa 92 e o número Z. A pergunta deste enunciado é o número de massa A do elemento X e o número atômico Z do átomo Y, do elemento Y. São respectivamente. Então, nós vamos calcular agora isso. Então, nosso primeiro passo, vou botar aqui, ó, nosso primeiro passo, eu vou calcular o número de massa primeiro, tá? Então, eu tenho esse primeiro passo. O elemento, vamos pensar em sistema. Eu tenho aqui, ó, um sistema antes e depois um sistema após a fissão. Então, nós temos na física o que nós chamamos de conservação de carga, conservação de energia, conservação de momento. Então, na conservação aqui das massas, nós vamos ter 236, que é a massa aqui do produto, do somatório, melhor, do número de nêutrons, mais 235. Então, eu tenho aqui um nêutron, com mais 235, gerou o produto de fissão, que é o urânio 236. Então, eu tenho 236, vai ser igual ao número de massa A do elemento X, mais o número de massa do elemento Y, que é 92, mais 3, que são 3 nêutrons. Ah, Samuel, por que você colocou somente aqui o 3, né? Por conta aqui, ó, nós temos 3 nêutrons. No elemento Y eu tenho 92, lembrando que aí é o número de prótons mais nêutrons, e a massa é o número de prótons mais nêutrons. O 236 aqui, na verdade, é um somatório de 92 com mais o número de nêutrons. Como eu quero saber a massa, ela vai se conservar nesse tipo de exercício, logo a massa do elemento X vai ser igual a 236 menos, aqui vai dar 95, menos 95. Calculando isso, pegando aqui, nós temos 236 menos 95, 141. Logo, a massa A vai dar 141, que seria o número de massa do elemento X. Logo, o elemento X, vou colocar aqui com uma outra cor, o elemento X, ele vai ter a massa 141 e o número atômico 56. Esse é o elemento X do produto de fissão, da reação de fissão. Agora, no nosso segundo passo, vamos calcular o elemento Z, o número atômico Z do elemento Y, ok? Então, eu vou olhar agora para o número de prótons. Vou marcar aqui para vocês, ó, eu tenho no sistema anterior 92 prótons, com mais 56 prótons, com mais um número de prótons aqui, que é o Z, que eu preciso conhecer. Logo, eu vou escrever da seguinte forma. Eu tenho 92, que vai ser igual a 56 mais Z, que é o número atômico. Logo, o número atômico é o número de prótons do elemento Y, vai ser 92 menos 56. Logo, C vai dar 36, ok? Só conferindo aqui, nós temos 92 menos 56, deu 36. Logo, o elemento Y,
o elemento y encontrado, ele vai ter um número de massa 92 e um número atômico 36. Esse é o elemento y. Com isso, a resposta desse exercício é a alternativa E, onde nós temos a massa 141 do elemento X, tá? Vou marcar aqui, ó, a massa do elemento X, a massa deu 141, ok? E o número atômico do elemento Y, número atômico aqui do elemento Y, deu Z, deu 36, ok? Com isso, fechamos mais um exercício. Espero que você tenha entendido um pouco sobre reação de fissão ou produto de fissão. Um grande abraço, professor Samuel. Tendo dúvida, pode entrar em contato comigo. Tendo dificuldade em alguma questão, pode também entrar em contato comigo, que a ideia é que vocês possam aprender, e eu criando esses vídeos facilita você estudar na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, no metrô. Você pode estar onde você quiser e consegue entender a resolução da questão. Grande abraço, não deixe de curtir, de seguir, porque você sempre vai estar recebendo as questões que eu vou criando para outros alunos. Grande abraço, até mais.